Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, em nome do secretário Virgílio Almeida, que é o secretário da CEPIM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ganhamos o I há uns poucos anos atrás, até então era um desafio. Ficava na esplanada, quem é que cuida do I, da inovação? Vai ficar no ANMDIC, fica no Ministério das Comunicações, fica em que ministério, afinal das contas? Acabamos assumindo essa tarefa, essa dura tarefa. Não é muito fácil, porque, na verdade, nós temos nós falando assim, em termos de ministério, temos uma origem científica, como todos devem saber, CNPq, depois veio a FINEP como spin-off do BNDES, aí depois veio um processo em construção, e nós chegamos a um desafio, há 2 anos atrás, dentro do programa TI Maior, que eu acredito que todos devam ter uma noção do que seja, é um programa maior, no próprio nome, nós, na verdade, tentamos organizar um grupo de ações, não necessariamente na política clássica, como todos conhecem, como fomento, ou tratando de normativas e etc., embora isso faça parte do conjunto. No TI Maior, nosso desafio é trazer muito mais coisa, é trazer um ordenamento lógico para a indústria de TI, para que a gente possa ter uma indústria competitiva nos próximos anos. Gosto sempre de dizer que a indústria do futuro nasce, por exemplo, com ações como o Startup Brasil. Ele gosta de dizer que as empresas que vão fazer sucesso no país dentro de alguns anos estão nascendo hoje. O programa Startup Brasil é exatamente um desses exemplos. Bom, eu trouxe aqui o tema eu vou tentar apresentar o programa, mas ao mesmo tempo contando um pouco da história da criação do programa e os porquês, que existe uma razão por detrás dele. A programação está preparada com esses 4 tópicos. Vou fazer uma rápida apresentação do Startup Brasil. Vou falar também sobre o perfil das empresas que já estão sendo apoiadas, algumas alianças e parcerias, que é um ponto forte do programa. O programa, como vocês vão poder ver, ele não é apenas focado no empreendedor. A ideia não é só apoiar o empreendedor, o nascente, a empresa startup nascente. Para isso já existem instrumentos, e vários instrumentos. A nossa ideia é criar o que a gente chama de ecossistema. A ideia é mexer com o ecossistema de investidores, compradores, financiadores. É mexer, trazer e burburar, fazer um burburinho dentro desse processo, dentro desse ecossistema, gerando negócios. Vai uma outra diferença do programa. Trago aqui uma explicação histórica. Como é que nasceu isso? É uma questão histórica. As tecnologias do Brasil elas ficam na prateleira. Você vai em qualquer universidade, você vai ter a chance de poder encontrar várias coisas interessantes, mas elas não conseguem acessar o mercado por várias razões. Parte dessas razões tem a ver com como você chega e oferece ao mercado. Não é a tecnologia em si, mas é como você oferece. Às vezes não é a oferta de uma tecnologia, pode ser uma licença de uma patente. Às vezes não é uma simples produção, como muitos creem, gostariam de fazer. Eu tenho o produto, eu gostaria de fabricá-lo e vendê-lo na praça. Muitas vezes não é dessa maneira. Muitas vezes você vai ofertar um serviço na qual a sua tecnologia está embedded, está dentro dela. Então a gente teve essa preocupação de focar nessas questões. Não tínhamos uma solução, a solução tinha que vir de fora. Bom, os projetos enfrentam, na maior parte das vezes, problemas de acesso a mercado. Uma vez você conseguindo produzir, que a gente via lá na carteira da FINEP, ou mesmo alguns projetos do RAI, do CNPq, que os projetos estão lá, estão prontos, mas não conseguem vender. O acesso a mercado é outra dificuldade grande. O dinheiro tinha uma assimetria quando a gente olhava para o sistema de financiamento, a PID, a Pesquisa e Desenvolvimento no país, havia uma assimetria muito grande. Nas estágios iniciais de desenvolvimento eram pouco apoiados ou nada apoiados. Na verdade, não é bem um estágio inicial, existe um estágio intermediário, como vocês vão poder ver logo na sequência, que existe sim, esse lado ficava faltando, que é justamente um dos pontos que o startup entrou. E, ao mesmo tempo, a gente teria que juntar tudo num pacote só. Não adianta você pensar no PID, mas você tem investidor anjo que nasceu com uma ideia, mas o produto não está maduro, precisa dar um upgrade. Nesse upgrade, você tem uma forma de fazê-lo. Agora, fazê-lo de uma maneira orientada, olhando para negócio. Já saímos da esfera da tecnologia pura, estamos olhando o negócio, você tem que olhar em cliente, o que você entrega, valor para o cliente. Estamos falando em modelos diferentes, que a gente sai daquele modelo clássico de plano de negócio. Estamos falando de Canvas ou outro tipo de modelo. E aí a gente avança nesse processo. Um outro ponto que também nós ouvimos durante o processo de construção do programa eram os investidores. Eles diziam que a qualidade dos projetos eram muito ruins. Na verdade, o empreendedor não sabia colocar exatamente o que ele queria fazer. Ele focava na tecnologia, e o cara fala, tá bom, como é que eu empacoto isso e entrego para o meu cliente? Como é que eu consigo acessar esse meu cliente?
é outro braço, né? Outra parte que faltava dentro desse processo, né? Os instrumentos de PDI, nós identificamos que eles já existiam, estavam dispersos de uma certa maneira, né? E faltavam pedaços de conexão, que é justamente onde o Ministério entrou, né, com o programa, tentando colocar. Na verdade, o instrumento é conhecido por todos. O instrumento que o Ministério usa, né, no caso o Startup Brasil usa, são as bolsas padrão RAI, parecidas com as do RAI. Na verdade, tem valores um pouco diferentes, mas o padrão, o modo de funcionamento e tal, é parecido com o RAI para aqueles que conhecem, né? E até então, até 2013, nós não conseguimos identificar instrumentos específicos para atuação em empresas e startups, em especial software e serviços de TI. Agora eu digo por que software e serviços de TI. Software e serviços de TI, na medida que nós fizemos um levantamento, olhando para um outro programa que o Ministério tem, que é o Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, quando nós diagnosticamos, né, as empresas que estavam incubadas, o que a gente identificava, o que a gente via, né? 60% dos projetos eram na área de software e serviços de TI. Então, isso já deu uma direção para a gente. Ok, então justifica a gente chegar e fazer uma ação específica para esse grupo, né? E aí começamos, né? E nessa construção, a gente teve que fazer uma pesquisa e entender assim, tá bom, como é que funciona e quais são os gaps, exatamente onde a gente precisa atuar, para não repetir política pública, para não ficar replicando ações, né? O que a gente precisava fazer? A gente identificou o que tem aí, vocês têm uma ideia, a questão de adoção de produtos por cliente. Vejam que o enfoque não é mais na tecnologia, é maturidade tecnológica, patentes, né, o protótipo, até entra, mas não é aqui. Aqui o foco, vocês vão ver que está focado, a gente está olhando exatamente na questão de acesso ao mercado. Como é que você consegue chegar no mercado? Identificamos um abismo aí, né? Aqueles produtos onde tem clientes que estão dispostos a pagar caro. Estão lá os entusiastas, né, do Apple, que acabou de sair, vão lá e compram, né? Tem esse grupo que vão crescendo, na medida que alguns já, uma vez que consolidaram a tecnologia, são mais pragmáticos, entram lá. E tem alguns pedaços, né, que ficam perdidos aí no meio. Isso faz parte do ciclo normal da vida de qualquer tipo de empresa startup, né? Ela nasce e morre, sendo que 90% delas morre, tanto aqui no Brasil como em qualquer parte do mundo. Faz parte do processo. Agora, isso não é para ser um trauma, isso é uma questão que a gente coloca dentro do programa. Morreu, tudo bem, aprendi muito, tem que voltar para o ecossistema, tem que retornar para o ecossistema, porque esse teu aprendizado vale ouro. Ninguém constrói um ecossistema, constrói um negócio baseado num negócio único e que deu certo uma vez só. São raros. A gente pode contar as várias histórias que tem aí já existentes, né? No caso do Facebook, com o Zuckerberg. Ele testou várias tecnologias antes, vários pequenos modelos, meio que sem querer, né? Ele não pensava em modelo de negócio, ele pensava numa brincadeira, né? Mas ele foi construindo esse processo. Errou, quase foi expulso de Harvard, aí foi um processo em construção, até que ele conseguiu encontrar um modelo de negócio, em especial quando ele começou a se associar com gente ligada à área de negócio, que não entendia chongas, né, de tecnologia. Essa associação entre tecnologia e negócio é a que traz o que a gente quer e o que a gente procura com o programa. Bom, né, 90% das startups estão aí. Os 10% são as que, de fato, avançam, né? Tratando de política pública, a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente fez um cuidado, inclusive, de fazer um grande survey a nível mundial. Como é que estão atuando em termos de empresas nascentes ligadas a software e serviços de TI, né? E a gente pode identificar que os problemas são basicamente os mesmos. Se a gente olha aqui para o Brasil, olha qualquer parte do mundo, os problemas são exatamente os mesmos, né? Problema de funding, financiamento, né? Não adianta você querer ir lá na Europa, mostrar a tua empresa, uma tecnologia e achar que é melhor que aqui no Brasil. Não é. É tão difícil quanto. A exceção é os Estados Unidos. É o único ponto onde essas questões rolam. Agora, se você não chega em 5 minutos, consegue convencer o investidor que teu negócio de fato é bom e tem acesso ao mercado, você está fora. Não perca seu tempo. Ele vai te dispensar na hora, sem o maior problema. Essa é a cultura deles. A cultura deles é assim, né? Está acostumado a jogar 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares numa brincadeira. Se der certo, muito bem. Aí vamos conversar mais sério depois. Caso contrário, nada disso. Esse modelo, para a gente, é importante. A questão do funding no Brasil está muito focado ainda na questão de bancos. Banco, sistema clássico. Esse sistema clássico não funciona para a empresa nascente. Ele tem que ser revirado, tem que ser mexido, tem que ser incentivado. Já começamos um movimento, graças a Deus, né, com os investidores anjos, fundos de VC, de Venture Capital, Private Equity no nível mais avançado, mas é uma outra história, né? Então, a gente vai crescendo. Capital humano é uma outra questão. Identificamos que no Brasil nós tínhamos capital humano. Temos capital humano de boa qualidade. Não é extensivo, mas temos. É possível, então, imaginar que essas pessoas podem criar, né, negócios novos, tecnologias novas e produtos novos. E aí chegamos a negócios novos.
Temos a questão de oportunidade de mercado, né? As pessoas, às vezes, quando criam um produto, não estão muito preocupadas, né, com o mercado, isso é um problema. Temos que drivar as tecnologias com acesso ao mercado. A pessoa identifica aquela tecnologia, mas tem que pensar, o que eu estou entregando de valor para o meu cliente? São perguntas que não fazem normalmente parte do pensamento de um cara de TI puro. O cara da ciência da computação, engenharia elétrica, etc., normalmente ele não pensa nesses quesitos. Ele está preocupado com a entrega da qualidade do produto dele. Ou seja, o produto que eu fiz, ele funciona. Mas será que ele interessa? É outra questão. Isso tem que ser colocado em ponto, né? O outro ponto que também trouxe é a questão de governo e regulamentações, né, como existe em qualquer parte do mundo. As nossas, não preciso nem dizer nada, são extremamente travadas e complicadas, né? Isso é um ambiente extremamente complexo, né? E, para isso, nós temos um comitê assessor no programa, onde a gente tem a oportunidade de reunir e saber exatamente, por exemplo, o que está sendo tratado no nível da BVCAP, na Associação Brasileira de Venture Capital, o que eles estão fazendo em termos de esforço para alteração de leis, né, que possam facilitar o trabalho das empresas startups. Então, nesse grande fórum, que é o nosso conselho, né, do startup, nós temos essa oportunidade em desenvolver. Vejam que a maior parte desses problemas, eles são comuns em qualquer parte do mundo. Eles ocorrem. Então, a gente tinha que partir para uma premissa. Não adianta brigar com todos eles. A gente tem que entender, amenizar alguns e tocar a bola para frente. Bom, os grandes key points, as palavras-chave que a gente poderia traduzir o programa, a gente está dizendo o seguinte: tem que pensar, tudo bem, local, mas você tem que pensar que o teu produto tem que ir para o mercado global. A área de software e serviço de TI, não adianta você imaginar que ele vai ficar restrito ao mercado local. E imaginar que você vai ganhar a vida inteira. Muitos dizem, o mercado brasileiro é enorme. Sim, de fato, Mas pense grande, não adianta pensar pequeno. Porque o grande teste dele é se ele consegue ir para fora. Tanto é que o programa já nasceu com o primeiro parceiro, que é a Apex. Porque nós já vimos o seguinte, teu produto vai ser avaliado sob o ponto de vista mundial. Inclusive, é um dos itens de avaliação do projeto. Será que ele tem impacto global? É um dos quesitos, claro, não é apenas o único. Existem outras boas oportunidades no mercado nacional, não podemos abandoná-las. Então, esse é um aspecto. Pense grande. Projetos nacionais e internacionais de financiamento de P&D. Tem muitas opções. Então, quando a gente fala no projeto, a gente tem que imaginar que o teu investidor pode ser tanto nacional como internacional. A Apex monta missões, uma das últimas foi no South by Southwest, onde os brasileiros lá, 7 projetos do Startup Brasil, que tinham um grau de maturidade e foram avaliados, estavam lá presentes em Austin, apresentando os seus projetos. Então, a gente alavanca esses projetos para botar a cara a tapa lá fora. É uma oportunidade. Questão de infraestrutura, o empreendedor às vezes precisa de infraestrutura, precisa de mentorado, porque ele não entende de negócio, não entende de gestão, então temos que botar capacidade de gestão, ele tem que entender, ele não precisa ser o gestor, mas ele precisa entender, porque ele entendendo, ele consegue preparar um produto de fato para o mercado. Acesso a investidor ao mercado, serviço de suporte legal, quando a gente fala em questão de empreendedor, a gente tem que imaginar que a empresa, ela nasce com 1 ou 2 sócios, depois ela tem que abrir, depois ela fecha de novo, depois ela é vendida. Né? A empresa startup, ela é viva. A gente usa o termo ecossistema, não é à toa, não é um modismo. Ecossistema porque ele é vivo. Ele nasce, ele morre, ele se transforma. Então, as empresas nascem, elas podem ser compradas, podem ser vendidas, não existe crime algum. Muitos gostam de criticar o programa dizendo o seguinte, vocês estão criando empresas para a Google vir comprar? Aí eu diria, por que não? Agora, o que a gente quer é que aquele empreendedor que recebeu o apoio do programa, por um motivo ético, ele retorne ao ecossistema. Ele vai montar um novo projeto. Ele vai, com o dinheiro dele, ele vai reinvestir. Ele retorna ao ecossistema, ele vai servir de mentor. A gente quer mudar esse modelo. Então, o programa não se trata apenas de tratar ou cuidar da empresa nascente, ou do projeto de P&D, que é a parte que nós pagamos efetivamente, né? que a população paga através dos impostos, né? Com as bolsas do CNPq. Né? Essa é a parte que nós, de fato, pagamos. Mas tem umas outras contas que precisam ser pagas por outros que não nós. Nós precisamos de parceiros. Bom, onde é que o startup entra? Naquele modelo ali, ele fica mais ou menos naquele iniciozinho aqui. Né? Esse pedaço inicial aí está entre investidor anjo, capital semente, que na verdade não é o único capital que a empresa vai ter. Isso é importante dizer. Né? O programa ele nasceu com um espírito de parceria público-privada. Eu vou explicar mais à frente como é que funciona esse modelo. Né? Então, a gente olha aqui, mas imagina que a empresa, ao longo do tempo, ela vai existir ou vai deixar de existir, na verdade, em nome de outra. Ela vai ser fundida em algum momento, ou vai ser adquirida em algum momento lá na frente. Né? Vamos botar um pouco de números para vocês terem ideia do que a gente já conseguiu alcançar até então. Já conseguimos, em nomes aproximados, atingir cerca de 6.500 empreendedores no Brasil e no mundo.
Uma coisa importante, o programa também já nasceu pensando em que estrangeiros também podem vir e participar e mexer nesse nosso ecossistema. Cerca de 25%, digamos, das vagas ou dos recursos disponíveis podem ser para esses projetos de estrangeiros. Vocês vão poder ver na frente de onde vêm esses projetos. Cada lugar doido no mundo inteiro. É o alcance que o programa conseguiu atingir. Qual é o propósito, né, quando a gente pensa no estrangeiro? O estrangeiro não vem para cá para competir. Quem é inteligente aprende com ele. Né? E, ao mesmo tempo, que ele também aprende conosco. Que ninguém é burro aqui. Então, a gente aprende mutuamente. E os negócios começam a surgir. E, às vezes, o negócio pode ser que não dê certo com o Startup Brasil, mas a gente atingiu um objetivo que era mexer com o ecossistema. Às vezes, daqui a 5 anos, o empreendedor estrangeiro que esteve aqui, mas não teve sucesso, ele está lá nos Estados Unidos e convoca um brasileiro que trabalhou com ele, porque ele teve uma nova ideia, ele vai para lá e vai ganhar dinheiro. Do mesmo jeito. Ou seja, a gente conseguiu atingir um objetivo que a gente queria, que é botar esse empreendedor no circuito de investidores, no circuito de negócios, no circuito de empreendedores. Empreendedor, desculpa, de negócios. Né? Bom, tivemos no total das 2 primeiras chamadas, no primeiro ano apenas, né, um número exato, de 1.622 propostas submetidas. Né? Tem um crivo muito grande, né, que tem uma série de requisitos ou pré-requisitos que os projetos têm que atender. Na verdade, esses 1.600 foram divididos em 2 etapas. Né? A primeira submissão foram 900 projetos submetidos, entre nacionais e internacionais. Né? Os internacionais foram cerca de 300 e os nacionais 600. Com o crivo, caem para 400. Na verdade, tem alguns pré-requisitos. A empresa tem que ter, à época, né, tinha que ter 3 anos de CNPJ criado, era um pré-requisito. Né? A gente estava olhando, focando uma empresa muito nascente ainda. Tá? E a exigência do CNPJ era uma das questões. Tivemos, então, as 1.600 projetos, 600, depois caímos, né, no segundo ano, a gente atribui esse a uma demanda reprimida, né, e logo, então, daqui a mais um mês, mais ou menos, a gente deve estar lançando o segundo ano, a segunda edição do programa, com mais 2 rodadas de seleção de projetos nesse ano. Né. No total, tivemos 118 projetos aprovados e 87 projetos apoiados. A nossa meta era 100. Mas muito pergunta, por que não atingiu 100? Né? Uma coisa importante, que até foi objeto de discussão na frente do ministro. O ministro nos perguntou, mas só isso? A gente falava o seguinte, ministro, a gente prefere qualidade à quantidade. Se for fazer uma política pública, a gente pega os 200 mil que deveria ir para cada empresa, distribui 10 mil para cada um monte de empreendedor que não tem nada, a gente poderia estar borbulhando de projetos por aí. Só que tem gente que já faz isso. Se não faz dando dinheiro, faz estimulando. Né? Temos um monte de ações aí com o Sebrae, empreendedores, eles já fazem. Então, a gente não pode competir com eles, não tem sentido competir com eles. A gente prefere concentrar uma parte de dinheiro e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, eu só invisto se tiver um investidor privado interessado no teu negócio, que é outra medida. É uma medida que a gente mudou o modelo. O modelo tradicional é submeta um projeto do CNPq que ele vai ser avaliado. Se você ganhar, ótimo, parabéns, está aqui o teu projeto. Você pode desenvolver o que você quiser. No projeto Startup Brasil é diferente, porque você precisa de um acelerador junto. Então, temos um outro ator do ecossistema que é tão importante quanto o empreendedor, que aí juntos vão desenvolver o projeto. Na verdade, quem é que vai aportar aquela qualidade de gestão, modelo de negócio, acesso a mercado, acesso a investidores de fundos de VC, são as aceleradoras, que são mistos de investidores anjos, que têm capacidade de gestão, são pessoas que já empreenderam, que estão circulando, são mentores, eles estão ali à volta tentando capacitar. Bom, isso é uma aposta nossa. Como política, quando a gente planeja, a gente não tem certeza do que isso vai acontecer. A nossa maior preocupação é acompanhar e avaliar, como vocês vão poder ver. A gente fica acompanhando os projetos, né, temos períodos, ciclos de avaliação, para poder medir se o impacto está indo na linha do que a gente imagina. Se não atingir, infelizmente, demos com os burros na água, temos que aprender com o processo e revisar. Né? Então, no primeiro ano, nós temos hoje, efetivamente, 87 projetos sendo apoiados. Né? A nossa meta era 100. A gente tem algumas estratégias para tentar alavancar esses projetos e melhorar o que a gente chama de matchmaking. Uma vez selecionado o projeto, ele tem que ter um acelerador que tem interesse. Eu vou explicar logo na sequência. Né? Bom, as nossas metas, né? Durante 3 anos, apoiar no total 300 empresas, né? Somadas, né? Nos vários ciclos, em 3 períodos, né? Em 3 anos. Né? São edições. Primeiro ano já foi, estamos com as 87 empresas. O aporte de recursos é através de bolsas do CNPq, é um mecanismo fantástico, para quem não conhece. Às vezes tem um acesso um pouco difícil, porque as pessoas não entendem a lógica do que é das classificações, de tempo, de experiência, currículos, etc. Tem uma certa exigência, né? Mas isso tem uma preocupação, é legal, né? Mas é um instrumento fantástico e depois a prestação de conta é extremamente simplificada. É diferente de um dinheiro que você vai lá na FINEP, você vai ter que prestar conta por nota fiscal. Né? Aí começa uma série de perigos. Então, a bolsa é extremamente versátil nesse aspecto. Por quê? O principal ponto é a cabeça.
é quem cria. Software, sistemas, apoio, a aceleradora pode dar para vocês de maneira perfeita, né, sem nem maiores problemas. Então, o grant total é de R$200 mil, foi um valor que nós sentimos para ver se de fato fazia sentido, né? Nós conversamos com alguns investidores, conversamos com alguns empreendedores, né? Nós imaginamos um grant onde existe a possibilidade do empreendedor que está lá no Pará, como é o caso hoje que nós temos, que veio parar na 21212 no Rio de Janeiro, né? Ele foi parar no Rio de Janeiro e com essa bolsa ele consegue sobreviver no Rio de Janeiro de maneira honesta, né? Ele não vai ser rico, né? Não vai ter carro, mas ele consegue sobreviver. Veja que nós estamos tratando de um público muito jovem, na maior parte das vezes, porque ele tem que sair da sua casa e ir para um espaço, né? Não é um público mais sênior, digamos assim. Os sêniores eles têm um outro aspecto importante aqui, que é mentor. Ele conhece o mercado, ele sabe como trata como cliente, ele tem que vir para o sistema para auxiliar esse empreendedor que está nascendo. É um outro enfoque. Então, esse ano, já na segunda edição do programa, já temos 15 aceleradoras, né? São entes privados, tá? Eles têm uma característica, muitas incubadoras ligavam para a gente lá e perguntavam, vem cá, como é que eu faço para participar? Eu fazia a primeira pergunta para eles, o CNPJ de vocês permite investimento na empresa? Aí o cara, não, é complicado, porque está ligado à Universidade Federal, não sei das quantas. Eu falei, então, não é bem esse perfil que nós queremos, né? Na verdade, pode até acontecer alguns casos onde a incubadora está associada a uma aceleradora, mas não é fato vinculante, né? Porque a aceleradora é o seguinte, quando o privado coloca o dinheiro, ele quer ver resultado. Aí mudamos de figura. Temos timing, temos resultado, o olhar do privado, inclusive no processo de seleção do projeto, nos é interessante. Não vemos apenas o projeto sob o ponto de vista tecnológico, como é o comum da gente ver nos projetos da FINEP, do CNPq, né? Agora estamos olhando de outra maneira. Com um privado, com o olhar do privado, a gente muda esse aspecto. Bom, investimentos nas 15 aceleradoras têm compromissos com o programa, não é um compromisso contratual, é um compromisso moral. Nós acompanhamos, avaliamos, fazemos reuniões periódicas para saber se eles estão conseguindo cumprir, inclusive medindo a qualidade do processo de aceleração, né? A ideia não é ser órgão regulatório, né? A gente não quer, de maneira alguma, chegar a ser cobrador das coisas, mas sim a gente está monitorando, porque se não está funcionando, é melhor pegar o dinheiro público e aplicar em outra ação. Não tem sentido continuar dessa maneira. A gente está sendo ineficiente nesse processo. Então, um dos compromissos é que a empresa, pelo menos a aceleradora, tem que compromisso de colocar pelo menos 20 mil em cash no negócio, lá entrada. Então, esse é um dos compromissos, além dos serviços acessórios que a gente chama. Legal advice, né? Estamos falando do processo em que você vai abrir empresa, tem que ter um contrato ou um pré-contrato, onde você determina que na hora de vender, cota, participação acionária daqui a X anos, quando sai, quando entra. Isso é um processo extremamente complexo e que não dá para o governo pagar. Quem paga é a aceleradora, porque ela própria tem interesse, né? Tem cotas de participação no mercado, é uma das exigências, né? A gente tenta sempre avaliar pelo inverso. A gente tenta proteger, nesse caso, no nosso caso, a empresa startup ou empreendedor, né? Quanto menor o equity, mais bem avaliada é a aceleradora, na nossa avaliação. E, normalmente, hoje, os equities chegam no teto 20%, né, da participação acionária total. É mais ou menos dentro do que a gente imagina que seja honesto para um processo inicial de negócio, né? Bom, vejamos o que a gente está vendo, né? A aceleradora ela consegue trazer uma série de pontos que são importantes para o processo. Primeiro, elas começam com a própria seleção dos projetos. Uma vez o CNPq avaliando os projetos e dizendo que esses projetos, sob o ponto de vista tecnológico e dentro dos critérios do edital, estão alinhados com o TI maior, nos ecossistemas, etc., a aceleradora pode enxergar aqueles projetos e dizer o seguinte, aquilo me interessa ou não. Sob a ótica privada, aquele projeto me interessa ou não. Uma vez interessando, começa-se o processo. Investimento financeiro em troca de participação acionária, acompanhamento e aconselhamento, que são os mentors, o processo de capacitação e treinamento, e o principal foco, que é o modelo de negócio. Como é que eu empacoto minha tecnologia e coloco no mercado? Como é que eu vou monetizar essa minha solução, essa minha ideia? Isso tem que estar muito claro no modelo de negócio. E quem é que tem expertise? A gente espera que as aceleradoras tenham essa expertise. E, por último, no nível grau de maturidade, tem a aproximação com clientes e investidores. Tem um evento que é muito comum nesse mundo de startups tecnológicos, que são os Demo Days, né? Eventos de demonstração. A pessoa tem um produto, ele vai se demonstrar para o mercado. Seja para um potencial comprador do serviço, ou seja para um potencial investidor, né? Então, ele tem pitches rápidos, né? Como eu estava falando para vocês. Tem que saber vender a ideia em 5 minutos. Se você conseguir vender, tem uma segunda etapa da negociação. Vamos entrar mais em detalhes. E aí vai, né? Então, a aceleradora traz esse braço que faltava. O governo não tem essa capacidade de executar esse tipo de coisa. Não adianta deixar o empreendedor só com a bolsa ou só com a tecnologia, que vai continuar na prateleira. A gente precisava trazer
esse misto de investidor, né, com acesso a mercado, que é sócio e que traz e aporta algumas coisas interessantes aí ao negócio, né? Então, seleção, investimento de projetos iniciais, o acompanhamento e aconselhamento dos projetos e aproximação com empreendedores nascentes, no caso de investidores e apresentação. Como é que o modelo funciona, né, no programa, a nível de programa, né? A gente anuncia a chamada e temos uma primeira chamada, que é a chamada de aceleradoras. Essa tarefa é do Ministério, né? O Ministério é quem tem essa missão de fazer o que a gente chama de qualificação dessas aceleradoras. Depois de muitas brigas jurídicas, vai para a Conjur, tem dinheiro ou não tem, pode ou não pode, é dinheiro para o privado, como é que mistura privado com o público, é um rolo danado, né? Porque lei nesse país é o que não falta, mas ao mesmo tempo não serve para nada, porque a gente vai olhar, elas nunca enquadram a gente naquilo que a gente quer. Então é um inferno. Então a gente tem que tratar sob o ponto de vista de argumentação e lógica, né? Eles conseguiram entender que o princípio do programa está baseado numa espécie de PPP. Infelizmente, não tem, parceria público-privada. No Brasil, hoje, PPP, em termos legais, só funciona para infraestrutura. Na área de tecnologia, isso não existe, né? Então, a gente conseguiu argumentar na linha de PPP que é possível fazer uma junção onde a gente qualifica as aceleradoras. A qualificação é o dizer o seguinte: você submeteu um projeto onde você vai dizer quem é você, onde é que você está localizado, qual é o seu pipeline de projetos, quantos projetos você já apoiou, né? Taxa de sucesso deles, quais são os seus investidores, quem aporta recurso em você, quais são os fundos de venture capital que estão por detrás de você, que costumam visualizar os projetos que você tem, e por aí vai. É um processo, né? A gente tem uma série de rede de mentores, quem são, quem passou. É curioso, que a gente começa a ver aqui no Brasil um monte de estrangeiro que estão vindo aqui e olhando negócios. Eles têm interesse, que eles chegam lá, pegam 5% do teu negócio, né, e ficam. Eles não vão lá só para dar o dinheiro e cobrar de você, não. Ele está em reuniões periódicas com você, querendo saber como é que você fez, o modelo que você adotou, onde é que você vai acordar, onde é que você pensa em colocar. Aí, quando o projeto chega a um grau de maturidade, ele pega você no braço e leva lá para Nova York para apresentar um potencial cliente. Então, quando a gente vê essa rede funcionando, nos deixa muito contente, porque o modelo está indo na linha que a gente quer, que é do ecossistema, né? Não é só o apoio P&D e tchau, né? Então, edital das aceleradoras é um primeiro ponto, né, onde a gente qualifica as aceleradoras. Tem um ranking, né? A gente não divulga o ranking para não criar competição, mas tem um ranking, na verdade são ranqueados e pontuados, né? Tem uma banca multi, né? Onde temos desde pessoal pesquisador que olha a questão tecnológica e olha o pipeline de projetos tecnológicos que as aceleradoras possuem. Tem pessoal da área de mercado de capitais que olha aquilo, pô, que bacana. Ao mesmo tempo que a gente chama essas pessoas, eles começam a enxergar as aceleradoras como um negócio para eles, que é tudo que a gente quer. Quando a gente chama uma banca do CNPq e que traz fundo de investimento lá para dentro para julgar os projetos, a gente está dizendo, olha aqui, ó, olha o que a gente quer que vocês olhem e venham investir. E está mudando o modelo, né? Não fica com uma banca puramente tradicional do CNPq, que são os pesquisadores 1A, 1B, né? Naquele nível que estão acostumados. Edital aceleradoras, a gente diz o seguinte, ok, elas têm um perfil que estão adequados de acordo com uma normativa que nós temos. Nós temos uma portaria que define requisitos mínimos, digamos assim, de que seria uma aceleradora de empresas. Demoramos um pouco para entrar no conceito, né, do que seria aceleradora, mas conseguimos chegar a um nível de acordo e é o que a gente nos baliza hoje para trabalhar no edital. Uma vez feito o edital, lançamos o edital das startups, que é feito pelo CNPq. Responsabilidade do CNPq, através do fundo setorial, onde o CTINFO, nós repassamos o recurso do Ministério para o CNPq, ele faz a apresentação, né, o julgamento, né, desculpem, fazem o edital, onde existe o julgamento e a seleção dos projetos, né? Uma vez selecionadas, né, as empresas aceleradoras enxergam os projetos e se fechar o match entre eles, o acordo ou pré-acordo entre eles assinado, o apoio efetivamente começa, né? Então, só recebe um recurso quando você tem um acordo de aceleração de uma aceleradora junto, né? Bom, o que a gente identifica? Governo e mercado juntos, né? Só os dois, em termos de levantamento que nós propusemos, chegamos a 35 milhões, é um valor estimado. O governo coloca 20 milhões ao ano, em termos de bolsa. Os privados estão alavancando 15 a mais. É o que a gente está propondo. Essa foi a proposta inicial dos projetos de aceleração. Esses valores podem mudar porque nem sempre um projeto aprovado do CNPq vai, de fato, ser, né, apoiado. Da mesma forma que a aceleradora tem outros projetos que não fazem parte do programa. Ela é livre, ela pode contratar quantos projetos ela quiser, inclusive os que estejam fora do programa, né? Então, a gente consegue alavancar quase uma paridade em termos de investimento. Nós continuamos a medir, não sabemos se vai ser exatamente esse valor. Mas, ao que parece, pelo menos até então, estamos chegando lá. Temos um grande evento que a gente chama de Welcome Aboard. Esse é um evento do programa, onde a gente junta os empreendedores, alguns investidores,
as aceleradoras, parceiros macro do programa, que eu vou listar daqui a pouco, a gente começa a juntar para criar o ecossistema. É um evento onde a gente junta todo mundo. E é um evento prático. Tem apresentações, mas tem encontros de rodas de negócios. Os empreendedores conversam entre eles, em pequenas mesas. O que você está fazendo? Como é que é o trabalho? Está legal? Ah, que tal? Eu estou vendo uma sinergia entre o meu projeto e o seu projeto. A gente podia juntar e fazer alguma coisa junto. Perfeito, vamos lá. Mentor de uma aceleradora com mentor de outra. Né? Um mentor de uma outra aceleradora e uma empresa startup que está aqui, né? E que está sendo acelerado por uma outra aceleradora, conseguem se conversar. Ou seja, a gente está mexendo com o ecossistema. Essa é a proposta. E aí tem-se o início da aceleração. Né? Temos 2 chamadas ao ano. O CNPq abre o edital, e são 2 períodos de entrada, para dar um pouco mais de fluxo, né, do processo. Apanhamos bastante por questões financeiras do governo, né, tem dinheiro, não tem, orçamento assina, não assina, aquele inferno de sempre. Para quem já sabe, eu posso falar porque eu sou concursado, tá? Então não tem problema, obrigado. Sou concursado, sou estável, como gosto de dizer, tenho algumas vantagens, pode falar mal do chefe. Né? Claro, não extensivamente, mas numa brincadeira. Né? Então, a gente tem esses problemas esquizofrênicos do Estado, que tem dinheiro, não tem, pode ou não pode, e tal, mas a gente tenta passar essa barreira e, por enquanto, está funcionando. Né? Bom, hoje nós temos a previsão de fazer Demo Day em setembro. Tá? É um primeiro resultado do programa, extensivamente. Alguns projetos já foram apresentados em Demo Days das próprias aceleradoras, mas a nossa previsão é fazer um grande Demo Day do programa. Né? Já temos um pequeno hub, né? A gente chama de hub, mas é um pequeno, na verdade, hub, no Vale do Silício. A Apex já montou essa estrutura, algumas empresas já foram visitar, algumas já utilizam a estrutura lá, já estão botando o pé lá fora. Né? Temos eventos de networking e capacitação, o Welcome Aboard é um exemplo deles. Né? E ainda acesso ao mercado de investidores, que estamos construindo uma rede que, aos poucos, está se formando em volta, aglomerando em volta do programa Startup Brasil. Essa foi a primeira Welcome Aboard, nós fizemos um lugar bem sugestivo, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Né? Tivemos uma oportunidade de fazer lá dentro, para entender que a tecnologia é negócio, então foi um evento muito positivo, foi o primeiro deles. Né? E deve ter um outro por agora, no próximo mês, né? O Hub Internacional lá no Vale do Silício. Tivemos uma primeira ação internacional, aí vale uma ação do governo que é muito importante. Recebemos uma demanda, né, do Itamaraty. Itamaraty dizendo o seguinte, olha, a Embaixada do Chile no Brasil está dizendo que tem $20 mil para fazer um evento de promoção comercial. E ouviram falar no programa Startup Brasil. Eu falei, perfeito, vamos negociar. O que a gente pode fazer lá? Ó, o evento tem essa característica, a gente quer botar nossas empresas para vender lá fora e fazer negócio, fazer parcerias. O que a gente pode fazer? Podemos fazer o evento? Podemos, perfeito, está ótimo. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Como é que a gente leva os empreendedores? Olha, vocês conseguem patrocinador? Conseguimos patrocínio para levar 10 empresas para lá. Pagar na passagem aérea para eles ir lá. A gente não botou um tostão. O programa não botou um tostão nisso. Não precisa, articulação institucional. É a nossa missão. A gente faz isso. Então, conseguimos pegar e levamos uma turma de lá. 3 saíram com negócios de lá. Ou seja, para isso, para a gente, a melhor coisa que pode acontecer para a gente, conseguindo fechar negócio. É isso que a gente quer. Né? Com pouco dinheiro. Né? Então, é um tipo de exemplo que o programa coloca. Pô, você foi lá para o Chile, apresentou teu negócio, eu consegui fechar 3 negócios. Podem não ser grandes negócios, mas é uma primeira oportunidade para aquele empreendedor negociar, se expor ao mercado internacional, que é um outro mercado diferente do nosso, apesar de ser no Chile. Bom, a nossa exposição à mídia é uma coisa de louco. A gente tem que estar tratando quase todo dia com algum tipo de exposição. Temos uma exposição, na maior parte das vezes, positiva e não negativa. Isso é um ponto positivo. Tá? Temos críticas, claro, todo programa de governo tem críticas, às vezes a crítica não é para o programa, mas para o governo, então é uma outra questão, a gente gosta de separar essas coisas, mas curiosamente ele foi elogiado pela Veja, pela Exame, são normalmente veículos, né, que normalmente não gostam, né, batem muito no governo, e aí a nossa é uma boa medida para a gente, que a gente está conseguindo fazer uma coisa que é desvinculada a questões políticas, é uma questão técnica e de negócios, para investimento e tecnologia. Né? Mais de 200 notícias, nacionais e internacionais, tá? Vale a pena também citar isso. Né? Alguns exemplos importantes, né, que nós já participamos, o Campus Party, né? Temos eventos lá fora, o Global Challenge e outras coisas mais. Né? Desculpa, eu voltei aqui. Estou apanhando aqui. Bom, mais de 70 palestras e exposições no Brasil, essa vai ser contabilizada como sendo mais uma. Vamos botar lá um pontinho, um checkpoint, né, dizendo, olha, estamos divulgando o programa e tentamos mobilizar pessoas para isso. Né? Nas redes sociais, como a gente trabalha com o público jovem, nós temos essa preocupação de ter uma estratégia com mídias sociais.
Facebook, cerca de 26 mil, né, seguidores no Facebook, mais 5 mil no Twitter. Além de uma grande exposição em várias outras áreas, né? O programa foi reconhecido como sendo uma das 5 grandes ações na área de empreendedorismo e startup, né, nascentes. A Associação Brasileira de Startups, junto com o Startup, nos reconhecem como sendo é o programa que está à direita ali. Tem outras iniciativas a nível estaduais, como, por exemplo, o CID de Minas Gerais, o Sebrae de Santa Catarina, que tem iniciativas parecidas, né? Os números, né, de maneiras gerais, o que a gente pode dizer? 1.600 propostas colocadas, 75% nacionais e 25% internacionais. Final, as 87, né, 87. Temos 15 aceleradoras, né, qualificadas e fazendo seleções anuais. Estou passando aqui, meu tempo já está esgotado. A distribuição das aceleradoras, né, no primeiro ano a gente ficou muito concentrado no Sudeste, recebemos um monte de críticas por isso, mas a gente estava dizendo que era para questão de mérito, né, os projetos foram avaliados com pós do mérito, e mantendo na linha do mérito, 2 projetos do Nordeste entraram. Curiosamente, tivemos projetos de Manaus, de aceleradoras, um movimento muito interessante, 2 da Bahia, uma foi aprovada, tivemos do Rio Grande do Norte, do Ceará, né, isso falando só do Nordeste, além de várias outras, tivemos de Goiás, né, ou seja, as aceleradoras estão se espalhando, né, isso é muito positivo para a gente. As responsabilidades, já comentei mais ou menos com vocês, o que eu destaco aqui é a questão de tempo. O processo de aceleração é um processo extremamente rápido, são alguns meses. O projeto, né, o total do CNPq é previsto para 12 meses. Então, o projeto tem que entrar, ser desenvolvido e já ser entregue em 12 meses. Né? Quem é que pode participar? Empresas que têm até 3 anos, estão mudando esse critério agora, vamos botar o 4º ano por conta para a gente poder nivelar com o que a FINEP usa. A FINEP usa como critério 4 anos. Então, a gente nivela, colocando uma empresa que tenha 4 anos de nascimento. Os critérios de seleções são basicamente 4 pontos: modelo de negócio, a solução que é proposta, a equipe, e tem uma mão dupla, o que eles entram no programa, o que eles podem haver de sinergia e sugestões. Né? Em total, 118 aprovadas, né? O perfil geográfico da distribuição dos projetos, a gente vê que tem projetos, estava comentando aquele do Pará, que foi super curioso, foi para o Rio de Janeiro, mobilizou, o rapaz ficou tão incentivado que ele voltou para lá, montou um grupo de discussão, começou a fazer grupo de empreendedores junto à universidade, começou a mobilizar a gente, ou seja, é o ecossistema borbulhando, ou seja, é um exemplo de que de fato isso acontece. Projetos de boa qualidade, olha, no nível de Nordeste, no Sul, a gente começa a enxergar que a gente sai, desconcentra um pouco da região sul e sudeste, né, que é mais comum, né, a gente vê qualidade de projeto por conta do adensamento industrial tal, e histórico, mas a gente começa a ver que existem projetos interessantes. Tem um em especial de Goiás que trata de Big Data. São 3 doutores da Universidade Federal que trabalham com modelos pesados, né, de modelagem matemática, que estão aí, trabalhando com Big Data. Ou seja, é um exemplo que a gente consegue alavancar projetos de alto nível, e eles estão sendo acelerados em Minas Gerais. Saem de lá, vão para BH, ficam lá e voltam. Ou seja, estão interessados mesmo. Né? As startups internacionais, a Argentina aparece em primeiro lugar, temos 4 projetos aprovados. Né? O Chile com 1, Colômbia, a Irlanda com 2, né? Os Estados Unidos é a grande maioria quando vem os projetos. Temos projetos da Índia, de Israel, Holanda, Reino Unido, Espanha, por aí vai. Né? Ou seja, projetos que estão chegando. A gente já teve até projeto de Malta, né? Um lugarzinho desse tamanho lá, no Mediterrâneo, a gente já recebeu o projeto de lá. Ou seja, esse é um sinal que o programa atinge uma escala global, que é o que a gente gostaria de chamar a atenção. Qual o tamanho médio da equipe? Né? Teve quase 5 pessoas, em torno de 4 pessoas, que é mais ou menos isso aí. É inclusive o que as aceleradoras costumam trabalhar, porque eles têm governança sobre eles. Muita gente não tem governança para o trabalho de mentorado, então a gente tem um número adequado, até 5 pessoas. Né? A grande maioria é sexo masculino, a gente acha que isso pode mudar. Tem algumas empreendedoras, tem uma delas que é da... Log, se não me engano, estou esquecendo, lá do 21212, que é uma empreendedora de Pernambuco. Ela é a líder do projeto, que aparece. Né? Mas é um dos exemplos, é um dos nossos ícones para dizer que é possível. Não é um mercado masculino, a gente tem que mudar isso. Né? No total de pessoas envolvidas, 549, né, empreendedores. Né? 55% dessas pessoas têm envolvimento com TIC. Né? Ou seja, do total de pessoas que participam, elas estão ligadas à ciência da computação, ou engenharia eletrônica, ou algo vinculado. 100% dos projetos tem pelo menos um indivíduo de ciência da computação. Para nós, como governo, que fala que ciência, tecnologia, formação, formal, etc., é importante, isso é um número excelente para a gente. Porque o programa tem um ponto importante. Ele também aceita os técnicos. Técnicos de segundo grau,
que têm experiência também são aceitos, porque eles têm muita experiência e podem dar bons exemplos, né? As áreas de atuação são várias, varejo, educação, beleza, é bem diverso, muito B2B, business to business, né? B2C em alguma coisa, né? Bem disperso mesmo, né? Os projetos, o nível dos perfis, né? Como é que elas estão hoje? 50% delas já estão em produção, já passaram pela fase de protótipo, mas a maior parte deles já estão crescendo num nível muito rápido, né? Algumas da turma 1, um gráfico muito importante aqui que mostra o grau de alavancagem do que o projeto está conseguindo trazer para os projetos em grau de maturidade, né? A gente vê que a maior parte dos projetos aqui, depois de poucos meses de medido, né, os projetos já migraram para a validação de cliente, ou seja, já estão entrando numa fase onde já tem um protótipo e estão testando junto a clientes. E esse projeto está chegando lá. No nível último, já é interessante, é bom dizer, que 3 empresas já conseguiram captar investimento de 1 milhão e alguma coisa aí no meio. Ou seja, já é um sinal de que o modelo, a priori, está funcionando. A gente continua monitorando, mas dizer que privado botou 1,5 milhão em um projeto que foi selecionado para o Startup Brasil, que ganhou 200 conto por cabeça, para a gente é um sinal de que o caminho parece estar certo. A gente não tem certeza, mas parece que está indicando que sim. Bom, são as fases, né? A maior parte das empresas já tem os produtos, algumas, quase metade delas já estão faturando, né? Umas já tinham um grau de maturidade mais elevado, então entra-se aí já nesse contato. Não necessariamente o grau de maturidade inicial é de um projeto muito nascente, às vezes já tinha um protótipo, algumas já estavam comercializando, então esses números estão um pouco mesclados, mas, no geral, os projetos estão tendo aquela evolução, que é o que nos interessa mais, né? Alguns reconhecimentos internacionais, temos, se não me engano, 6 ou 7 projetos que já foram reconhecidos internacionalmente. Essa é a turma número 2, né, que completa os 96. Né? Algumas alianças e parcerias, do comitê temos um monte de instituições. Já vou sugerir o Virgílio para colocar, né, a Abranet, né, porque faz falta. Né? Vamos colocá-la aí, em breve. Né? Benefício, estamos trazendo agora numa nova etapa para trazer investidores. Quando bate um banco do Bradesco, chega lá querendo saber da lei do bem, que investe, não sei o que, ele não sabe o que faz, aqui, ó. Pode vir para cá, ó. Tem negócio aqui. Talvez tenha negócio de banco que te interesse. Está aqui. A gente driva para eles aí. A gente não tem que fazer nada. É só articular. É um trabalho que não exige muito esforço da gente. Bom, próximos passos. Lançamento do edital, próximo mês, a segunda etapa, segundo ano, né, para as empresas e startups. O evento em maio, a divulgação dos resultados previsto para julho, né, a primeira turma, né, o início da terceira turma em setembro, né, o Demo Day em setembro, e temos uma próxima reunião do comitê assessor, que deve estar para ocorrer no próximo. Né. Corri um pouquinho no final, mas obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas para o José Henrique.